Três fundos imobiliários baratos para você investir hoje. Todo mundo quer investir em coisas baratas, né? Quer aquele descontinho maroto, né? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três fundos imobiliários de dois segmentos diferentes que estão descontados para você investir hoje. E já te aviso, você vai se assustar, porque a hora que você vê um indicador ali, você vai falar, mas ele não tá barato. Mas eu vou te mostrar como você deve escolher os seus fundos imobiliários e saber qual está barato e qual não está, utilizando uma fórmula que é um segredo que eu vou te revelar nesse vídeo. Então bora lá que eu vou te mostrar e você vai aprender e você vai poder aplicar essa fórmula em outros fundos imobiliários para saber se está barato ou não. Então já percebeu que o ouro aqui não é o fundo imobiliário que eu vou te falar, mas sim a fórmula que eu vou te ensinar para você aplicar em outros fundos imobiliários e saber se está barato ou não. Bora lá! Rapidinho, eu sou Heller Gentil, o meu objetivo é te ensinar a investir de maneira prática e fácil. Já que o ouro vai ser entregue nesse vídeo aqui, eu quero te pedir aquele favorzão, né? Deixa seu like aí, porque esse vídeo aqui vai realmente te ajudar muito a investir melhor o seu dinheiro em fundos imobiliários. Se inscreva no canal, ative as notificações e bora lá! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar três fundos imobiliários e sem enrolação, bora falar cada um deles aqui e também falar um pouquinho sobre o que cada um faz para você entender lá na frente, na hora que a gente for aplicar a fórmula para saber se está barato ou não. Então bora lá. O primeiro fundo imobiliário da nossa lista é o KNCR11. Ele é um fundo imobiliário administrado pela Kinea, que é uma ótima gestora. É um fundo imobiliário que tem o seu foco voltado para CRIs. Então é um fundo imobiliário do segmento de papéis, tá? Que são aqueles fundos imobiliários que não investem em ativos físicos e sim investem em títulos de dívidas, basicamente ali CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliário. Basicamente ele compra dívidas ali do segmento imobiliário, empresta grana para a galera poder construir e fazer suas operações, né? Então esse fundo imobiliário hoje ele está custando R$ 101,53 o valor da sua cota. Ele tem um dividend yield hoje de 12,73% em 12 meses, que é um dividend yield muito alto, tá? E você precisa se atentar a isso, porque as pessoas investem em fundos de papel achando que é só ganhar dinheiro, é só comprar cota, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, mas não é assim. Você precisa entender que os fundos de papel, eles passam por ciclos econômicos, assim como a nossa taxa de juros, a nossa economia tem aquelas flutuações ali da sua taxa de juros, os fundos de papel também seguem essas flutuações. Então, agora que a taxa Selic está em queda, a tendência é que os dividendos dos fundos de papel também dê uma reduzidinha ali também, certo? Então é um processo, é uma coisa super natural nesse segmento. O KNCR11 é um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido de 5,8 bilhões de reais. Então é um dos fundos mais investidos da nossa bolsa, é um fundo que tem um baita patrimônio líquido, é um dos maiores da nossa bolsa também, e ele tá com um PVP de 1,01. E aí você olha esse PVP e fala, Weller, você não ia passar fundos baratos? Calma, 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 Calabresa, que eu vou te passar fundos baratos nesse vídeo aqui e você vai aprender a analisar da forma correta, tá? Então, vamos descer aqui e vamos ver o seguinte, ó, o retorno dele por cota aqui, ó, que legal, ó, o histórico de dividendos por cota dele, ó, como tem caído devagarzinho aqui, ó. É um processo natural, ó. Tava aqui no mês de outubro de 2023 em R$ 1,11 e hoje está em R$ 0,95. É um processo super natural de acontecer, então não se desespere, tá? O segundo fundo imobiliário que eu quero falar para vocês aqui é um fundo imobiliário bem interessante e muito falado também, que é o ALZR11. É um fundo imobiliário do setor de logística, tá? Então é um segmento diferente, tá? É um fundo que eu gosto bastante. Confesso para vocês que não tem em carteira, mas tenho estudado ele porque é um fundo que vem comendo pelas beiradas ali. Ele é mais recente, de 2018, ele vem crescendo aos poucos, tá? Com uma gestão bem inteligente e bem ativa, tá? O ALZR11, ele tem um preço de cota hoje de R$ 118,24, tá? Ele tá distribuindo aqui uma média de 8,30% de dividend yield em 12 meses e ele tem um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão, tá? E o PVP dele tá em 1,11. Então calma, calma que eu vou te mostrar, tá? Você vai se surpreender com essa outra forma de analisar o preço, tá? Rapidinho, vamos descer aqui, ó, numa informação bem interessante que é com relação à sua diversificação, tá? O LZR11, ele tem 14 ativos, tá? Então ele tem muitos ativos, porém tá mais alocado aqui em São Paulo. Então ele tem 12 ativos praticamente aqui em São Paulo e o restante no Rio de Janeiro, tá? Mas a grande concentração tá aqui em São Paulo, tá? Que é uma informação que eu não gosto tanto, talvez por isso que eu não invista nele hoje.
porém é um fundo jovem ainda, então você precisa entender que ele está crescendo, ele já tem 14 ativos, então, pô, é um fundo imobiliário que vem crescendo, tá? E a gestão é super pé no chão, tá? E eu quero te mostrar rapidinho uma informação aqui, ó, que é super válida, que é a seguinte, ó, vamos descer aqui, tá? Rapidinho aqui, volta aqui, vamos subir aqui e vamos clicar aqui, ó, no relatório gerencial. Quero mostrar uma informação para vocês interessantíssima que é com relação à vacância, tá? Desse fundo imobiliário. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver aqui a vacância desse fundo imobiliário, ou seja, a ocupação. Olha aqui, ó, 100% dos contratos de locação são atípicos, certo? Então, são contratos ali que basicamente eles seguem ali um modelo de negociação, certo? E a vacância financeira está em 0%, tá? E a vacância física em 3,5% apenas, tá? Então, por isso que eu falo, é um fundo imobiliário muito bem gerido e muito pé no chão, por mais que tenha o foco ali nos galpões mais em São Paulo, mas é um fundo bem jovem, com a administração fazendo um ótimo trabalho. E o terceiro fundo imobiliário, e rapidinho, você já tem alguma ideia do que eu vou falar para você aqui? Se você não tem, saiba que você vai sair aqui com um conteúdo totalmente novo, porque eu aposto que se você ouviu isso aqui em outro lugar, foi num conteúdo aí bem específico, porque é difícil, as pessoas não revelam esse segredo de análise que é super importante, tá? Então vamos lá. O terceiro fundo imobiliário é um fundo imobiliário também do setor de logística que eu gosto bastante, tem sofrido com uma situação totalmente atípica e por isso representa um belo desconto hoje, que é o VILG11. VILG11 é um fundo imobiliário administrado pela 20, que é uma ótima gestora também, e ele é do setor de logística, então ele tem galpões logísticos espalhados pelo Brasil. O valor da sua cota hoje é de R$ 95, certo? O dividend yield dele está em 8,30 e ele tem um patrimônio líquido de 1,7 bilhões. A distribuição desse patrimônio líquido, ó, ela tá feita em alguns ativos, né? 13 ativos espalhados por diversos estados, o que é muito interessante. Então, ele é um fundo bem diversificado, então ele tá em várias regiões do Brasil, tá? E por que eu trouxe esse fundo imobiliário? Porque ele tá com um PVP de 0,83. Ele tá com esse PVP já faz um tempinho, um PVP bem abaixo de 1, representando ali um belo desconto ou não, depende. Se você não fizer essa análise que a gente está fazendo junto aqui, você não vai conseguir identificar. E eu vou te explicar o porquê que ele está com esse PVP nessa casa aqui, ó. Se você descer aqui, você pegar o relatório do fundo, o próprio relatório já te informa o ocorrido. Então, descendo aqui, você vai perceber o seguinte, ó. Vamos abrir aqui, ó, relatório gerencial do mês de março e vamos clicar aqui para você ver uma informação muito interessante, ó. Bati aqui desocupação e eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Indicadores operacionais, tá? O próprio fundo imobiliário está informando aqui, ó, que a vacância desse fundo imobiliário, que hoje está aqui na casa de 11%, ou seja, ele tem 89% de ocupação, está acontecendo por isso aqui, ó. Conforme indicado em relatórios anteriores, a taxa de ocupação do fundo está impactada principalmente pela redução da área alocada nos ativos Caxias Park, Porto Canoa Log e Parque Logístico Pernambuco, mas em grande parte pelo Caxias Park, que é um ativo que ele não consegue locar já tem um bom tempinho, mas uma hora ele vai conseguir alugar, porque a gestão é bem ativa e está trabalhando duramente, igual tá falando aqui, ó, tá trabalhando proativamente para a reocupação dessas áreas, tá? Então, os investidores ficam com medo, e como as pessoas são imediatistas, né, elas ficam com medo de investir, mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem pensa no médio e longo prazo, porque ele está realmente sendo negociado num preço bem abaixo ali do seu valor de patrimônio, ou seja, o seu valor justo. Então esses são os 3 fundos imobiliários que a gente vai falar aqui. Agora eu já te coloquei a par de todos eles, você já sabe o que é cada um deles e sabe o porquê estamos falando deles aqui. Agora eu vou te mostrar o segredo, vem comigo, eu vou te mostrar aqui como você analisa fundos imobiliários da forma correta, como você descobre se o preço está caro ou barato, tá? Bora aqui comigo. Eu tô aqui na minha planilha, essa planilha aqui é uma planilha que eu fiz para utilizar uma fórmula, a fórmula de Gordon ou modelo de Gordon, que basicamente ele segue algumas premissas e o objetivo é mostrar pra gente quando o preço teto de um fundo imobiliário, o preço limite que você pode pagar naquela cota hoje, quando você faz a análise. Então é isso que essa fórmula mostra e essa é a forma certa de você utilizar, de você analisar o valuation dos fundos imobiliários, principalmente fundos de tijolo. Fundos de papel, o PVP atende muito bem. Fundos de tijolo, o PVP não atende tão bem, porque eles são mal avaliados e o PVP precisa de uma avaliação
mais coerente, mais consistente e mais recente, tá? Então esse tipo de análise aqui, ele ajuda muito a você que gosta de analisar, fazer valuation dos fundos imobiliários, tá? Porque ele leva em conta outro fator, e sim o fator de crescimento, e não do PVP, e sim o crescimento dos dividendos, tá? Então, basicamente, a fórmula de Gordon é isso aqui, ó. P é igual a D dividido por K menos G, certo? O que significa tudo isso, Heller? Vamos lá, tem aqui escrito para vocês, inclusive se você quiser essa planilha aqui, eu posso disponibilizar para vocês, comenta aqui embaixo, eu quero a planilha, que eu solto aqui para vocês um link para vocês baixarem ela, tá? E você vai poder utilizar em qualquer outro tipo de fundo imobiliário. Então, seguinte, o P, o que significa o P? Significa preço teto, certo? Preço teto do fundo imobiliário. A letra D significa os dividendos projetados, certo? A letra K significa que o Tesouro IPCA ou a taxa de desconto que a gente vai utilizar como parâmetro na nossa fórmula, certo? E a letra G é um percentual de crescimento dos dividendos. Lembre-se só, aqui vai estar bem escrito, você pode usar de 1 a 3%, depende quanto mais otimista você tá. Ou você pode também fazer um histórico dos dividendos para ver o crescimento dos dividendos e colocar aqui a taxa exatamente exata do crescimento dos dividendos do fundo imobiliário. Você pode pegar aqui então, pô, o fundo pagou R$10 aqui em 2018, hoje está pagando R$15, faz essa fórmula aqui para você saber o percentual, a taxa de crescimento e utiliza esse percentual aqui na fórmula. Também serve muito bem e vai ficar muito mais realista para você chegar no preço teto ali. Então, vamos lá. Seguinte, ó, coloquei aqui então KNCR11, coloquei aqui ALZR11 e VILG11. Preenchi aqui as informações, ó. Primeira coisa, você precisa rendimento anual. Você precisa levantar aqui a média dos dividendos pagos nos anos ali do fundo imobiliário. Então, levantei aqui do KNCR11, a média dele é de R$ 7,66 por ano, certo? Então, essa é a média desse fundo imobiliário, tá? A taxa de desconto é um padrão, a gente pega essa informação lá no site do Tesouro Direto, pega o Tesouro IPCA mais longo, 2055, por exemplo, coloca aqui a informação, soma ali a taxinha do IPCA, que é a inflação, certo? Você vai chegar aqui em 10,39%, certo? Crescimento dos dividendos, coloquei 3% aqui no KNCR11, mas lembre-se, é um fundo imobiliário que tem mais oscilação dos dividendos por causa da questão da taxa de juros, certo? O dividendo projetado que a gente teve aqui foi de R$ 7,89, o preço teto foi de R$ 106,72. O preço atual da cota hoje está em R$ 101,66, ou seja, se você comprasse hoje, de acordo com essa forma, de acordo com esse padrão, você teria comprado as cotas com desconto, certo? Até R$ 106,72, tá ok? Tá com desconto, certo? O PVP atual é de 1,01, então olha só como contradiz a informação. Por isso que eu falo, você precisa utilizar também a fórmula de Gordon para chegar no preço correto, no preço teto do fundo imobiliário. Agora a gente vai falar do ALZR11. Preenchemos aqui as informações, mesma coisa, peguei aqui no site do Status Invest ou do Funds Explorer, levantei R$ 8,91 de média de dividendo, 10,39 de taxa de desconto, crescimento dos dividendos 3%, dividendos projetados R$ 9,18, certo? O preço teto R$ 124,19. Se a gente pegar o preço atual da cota, R$ 118,24. O PVP atual 1,11. Então o PVP está muito mais destoado do que o preço teto que a gente encontrou aqui. E lembre-se, isso aqui são fórmulas. Se você mudar uma casa aqui, se você colocar, por exemplo, 2,5% aqui de crescimento, já vai mudar o valor. E você vai ter um valor de R$ 115,75, tornando o fundo imobiliário um preço ali fora, um preço teto abaixo do preço da cota. Então, já não vai valer tanto a pena. Por isso que você precisa ser fiel a essa informação aqui. E o meu conselho é que você faça análise do crescimento dos dividendos de cada um desses fundos. E aí você vai utilizar uma informação muito mais precisa, certo? O terceiro fundo imobiliário, o VILG11, a gente levantou aqui também R$ 7,82 pagos de dividendos médios, certo? Nos últimos 5 anos. Crescimento dos dividendos, eu fui mais conservador nesse fundo imobiliário, porque ele é um fundo que tem sofrido com relação àquela situação do Caxias Park que a gente falou. O dividendo projetado foi de R$ 7,97, preço teto R$ 95,02, ele tá na lata ali, na lapa, porque o preço atual da cota tá em R$ 95, porém o PVP tá de 0,83. Essa informação aqui é extremamente interessante de você saber analisar, porque consequentemente ele tem uma vacância financeira muito alta, porque ele tá sem receber aluguel ali de uma boa parte
praticamente ele 60% de um único imóvel. Então a vacância financeira está mais destoada do que o próprio PVP. Então essa informação aqui do dividendo ela é prejudicada. Então por isso que você não vê um reflexo aqui tão grande na relação preço-teto e preço da cota hoje. Então, na verdade, essa informação aqui, ela é muito mais alta. O preço-teto aqui, se os dividendos estivessem trabalhando na casa normal ali, ou próximo da normalidade, seria muito mais alto e o fundo estaria com um belo desconto. Mas isso vai para aqueles investidores que são investidores de médio e longo prazo, que pensam no longo prazo e fazem boas análises completas. Na minha concepção, é uma ótima oportunidade hoje para você investir em fundos imobiliários. E lá, investidores, hein? Que vídeo bom, hein? Porque, pô, você saiu aqui com 3 fundos que estão descontados de acordo com o modelo de Gordon, mas também saiu com o principal, uma boa análise de preço de fundos imobiliários, tá? Utilize essa fórmula em todos os fundos imobiliários que você for analisar e pode ter certeza que isso vai te auxiliar muito a comprar ativos com margem de segurança, ativos com desconto, tá? E se você quiser saber mais sobre o modelo de Gordon, comenta aqui embaixo, fala aí, Heller, pô, traz um vídeo explicando mais a fundo como usa essa fórmula, explicando mais a fundo como eu posso utilizar essa fórmula, em quais situações eu posso utilizar essa fórmula, e a gente faz aqui um vídeo mais técnico, mais completo para vocês, tá? Mas é isso, investidores, eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, deixa o seu like aí, ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, é a forma de você recompensar o trabalho que a gente faz aqui, de trazer esse conteúdo todo para vocês aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque é importante, tem 3 vídeos toda semana saindo aqui no canal e você vai ser notificado sempre que subir um vídeo aqui na plataforma, tá? Então é isso, tamo junto, investidores, até o próximo vídeo, valeu!